Que Jesus, o amigo divino, nos abençoe, nos envolva em seu amor e nos dê a força para que possamos nos libertar das imperfeições morais que teimam em permanecer conosco. Trouxemos para a nossa reflexão no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52, para que possamos meditar e modificar nossas ações enquanto viajores na escola terrena. Inicia a narrativa: e foram para Jericó. Todos nós sabemos que Jesus, quando esteve entre nós, a sua fama por tudo que ele fazia, que curava os enfermos, cegos viam, paralíticos andavam, obsidiados eram livres do jugo dos seus algozes e tantos outros benefícios. Era comum, era normal que toda aquela redondeza fosse ao encontro de Jesus, em busca do alívio para o seu sofrer, fosse ele físico, moral ou espiritual. E ao ouvir a mensagem do divino amor, trabalhariam dentro da sua intimidade o que os fariam livres. E Jesus nos legou o código de ética moral e comportamental de que se tem notícia na história da humanidade, o Evangelho, roteiro seguro para a felicidade vindoura. Jericó, como nos diz o espírito Amélia Rodrigues em uma de suas belas páginas, Jericó, cidade das palmeiras, à tardinha sentia-se o aroma que exalava das flores, perfumando todo o ambiente. Mas era também um grande centro comercial, bastante desenvolvido, e atraía a si vendedores, cambistas, caravanas, peregrinos, entre tantos outros. Predominava ali o interesse material. Situada na Palestina, a sua existência data, segundo historiadores, mais de 10.000 anos, portanto, bastante antiga. Mas era roteiro para quem quer que desejasse seguir para Jerusalém. E continua a narrativa de Marcos. E quando Jesus saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego e pedinte, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Era normal, era comum naquela época que as pessoas portadoras de deficiências ou enfermidades incuráveis, elas eram pedintes, mas nós sabemos na atualidade que os portadores de deficiências trabalham, são competentes, eficazes em suas atividades laborativas. Mas Bartimeu, assentado à beira do caminho, isso estimulava os corações generosos que doavam qualquer coisa que atendesse exatamente à sua necessidade material. Mas com a sua audição aguçada, porque todos nós sabemos que a natureza é sábia. Quando perdemos o órgão ou alguma deficiência, o organismo trabalha sob o comando do ser pensante para que o corpo ele possa atender à sua necessidade. Então Bartimeu, com a sua audição aguçada, ele percebia, ele sentia que algo diferente estava acontecendo naquele dia, porque todos os dias Bartimeu estava ali assentado. Mas algo diferente naquele momento acontecia, e ele sentia a vibração que estava no ar, ele sentia os rumores, o vozerio, as passadas das pessoas, e aí ele pergunta a quem está ao seu lado:
o que é que está acontecendo? E lhe informaram: é Jesus, seus discípulos e numerosa multidão que por aqui está passando. Bartimeu reuniu dentro de si toda a força, energia, coragem para aclamar a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquelas pessoas que estavam ao seu lado começaram a mandar ele calar. Cala-te, estás fazendo muito barulho, muita zoada. Nós queremos vê-lo, nós queremos ouvi-lo. Quantas vezes o mesmo não acontece conosco como foi acontecer a Bartimeu? Quando estamos passando por momentos difíceis, situações dolorosas e pessoas que poderiam nos ajudar, dificultam-nas, pioram-nas, levando-nos, colocando-nos muito para baixo, levando-nos ao fundo do poço, como se costuma dizer. Isto é falta de amor ao próximo, é falta de caridade, porque Jesus recomendou: faça ao outro aquilo que você deseja que lhe seja feito. Então precisamos acurar, aguçar os nossos sentidos para percebermos a presença de Jesus através dos seus representantes legais, os benfeitores espirituais, que nos assistem, nos inspiram e desejam a nossa felicidade. Bartimeu, ele sonhava porque ele ouviu falar de Jesus, de tudo que ele realizava, e no seu íntimo, ele queria o seu encontro com aquele meigo e doce rabi. Então ele planejava, ele sonhava, ele idealizava o seu encontro com Jesus há tanto tempo, porque ele ouviu falar daquele Messias, de tudo que ele realizava. E agora, naquele momento, ele por ali passava. Ele não iria perder aquele momento, aquela oportunidade. Era um momento ímpar na vida do Bartimeu. Ele que tanto desejou, agora o mestre por ali caminhava. E ele reúne todas as suas forças para novamente clamar a Jesus. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E conosco não pode ser diferente. Precisamos reunir toda a nossa força, a confiança, a coragem, elevarmos nossos pensamentos, nossas mentes, rogando ao Senhor a sua messe. Ele que é amoroso, justo e benevolente. Ele vem ao nosso encontro, nos socorre, nos ampara nos momentos das nossas vicissitudes, das nossas aflições, das nossas inquietações, porque Ele é todo amor. Então narra o texto evangélico que Jesus parou, porque a voz de Bartimeu chegou aos ouvidos transcendentes de Jesus. Mas esse chamamento de Jesus, ele é atual. Quando nós estamos passando pelas dificuldades, pelas situações, seja qual for que esteja acontecendo em nossa vida, e recebemos a motivação, o estímulo, o refrigério, o conforto, e vem através de um sorriso, de um abraço, de um aperto de mão, de uma mensagem escrita, falada. E hoje em dia, com o WhatsApp, todo mundo segue nas mensagens, tem gente que ainda diz assim: eu recebi a mensagem que eu estava necessitando e chegou na hora certa. E recebemos através de amigos, de familiares, de colegas, de companheiros de ideal, e até por pessoas que muitas vezes não conhecemos, e chega no momento que mais necessitamos. É Jesus que vem ao nosso encontro através desses momentos, dessas situações. E aí o que é que fazemos?
Levantamo-nos e vamos ao seu encontro ou ficamos assentados à beira do caminho? Mas nesta narrativa de Marcos, tem algo que nos chama muita atenção. Porque Jesus, quando ele atendia aos necessitados de todo Jaez, ele ia ao encontro. Mas no caso de Bartimeu, ele não foi. Bartimeu era um deficiente visual. Por que será que Jesus não foi? Por que será que Jesus mandou chamar? Qual era a sua intenção? Qual era o seu objetivo? Educador por excelência, Jesus estava levando Bartimeu a arte de refletir, a arte de pensar. Ele estava levando a Bartimeu a meditar se ia ou se não ia ao encontro de Jesus. Porque de onde ele estava até onde estava Jesus, era um percurso que daria tempo dele fazer suas reflexões. Já que era ele quem estava pedindo para ir ao encontro do Mestre, que ele tivesse misericórdia, Jesus respeitou o livre-arbítrio de Bartimeu. Mas aí, aquelas pessoas que na hora dificultaram para Bartimeu, mandando ele se calar, para que ele não alcançasse o objetivo, que era o seu encontro com Jesus. Exatamente aqueles foram ao encontro de Bartimeu levar a boa nova. Olha, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Narra o texto evangélico que Bartimeu, levantando-se de um salto, lançou a capa fora e foi ter com Jesus. Então, essa atitude, porque a capa, ela representa, ela indicava de onde a pessoa vinha naquela época. Mas lançar a capa de si, ela também representa, ela significa a importância, a necessidade de lançarmos a capa das falsas aparências que teimam em permanecer conosco durante tantos séculos. Sabemos que não é fácil livrarmos-nos das capas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ambição e tantos outros bens terrenos que teimam em permanecer conosco durante tantos séculos. Daí a importância e a necessidade da reencarnação, porque não é numa única existência que vamos nos libertar exatamente dessas imperfeições. E o objetivo da reencarnação é o aperfeiçoamento do espírito. Todos nós estamos fadados à perfeição. A perfeição relativa que comporta a humanidade deste planeta, porque a perfeição absoluta é a divindade, Deus nosso Pai, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós sabemos que não é fácil trabalhar, investir, lapidar o espírito velho, cheio de defeitos, imperfeições, vícios e paixões inferiores. É preciso transformar, modificar o homem velho no homem novo, consciente, renovado, consciente dos seus deveres civis, mas também dos seus deveres morais, para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus, nosso Pai. Mas é interessante observarmos que todo esse investimento para sermos melhores a cada dia exige de cada um o trabalho, o esforço e a determinação, sim. E tem gente, pelo menos no meio espírita, eu vejo alguns que dizem assim: não é nessa existência que eu vou melhorar. E nós não imaginamos, a fila está enorme. E nós não imaginamos
quantos recursos são trabalhados para que estejamos aqui. Quem já leu aquele livro do Espírito André Luiz, Missionários da Luz, na reencarnação de Segismundo, vai ver como é trabalhoso, como é tanto assim investimento para que estejamos aqui. E a fila está enorme, e ainda tem gente que diz que não vai melhorar nesta existência. Então, vai jogar tudo fora, porque tem os encontros, tem as reuniões, aí levam, e tem aqueles que falta perdoar, e nós aceitamos, vamos recebê-lo. E quando chegamos aqui, dizemos desse jeito, vamos valorizar a oportunidade que nos é concedida. Aliás, estão fechando quase todas as portas e ninguém sabe como é que vai ser no futuro. Então, aproveitemos sim a oportunidade, como fez o cego de Jericó. Ele sabia que Jesus ia passar, ele disse, é agora que eu vou aproveitar, e clamou a Jesus, e valeu a pena exatamente todo o seu esforço. Então, precisamos sim fazermos como Bartimeu, levantarmos-nos de um salto e irmos ao encontro de Jesus, tal qual somos. É claro que nós sabemos que somos imperfeitos, mas estamos aqui na melhor escola que o Pai Celestial nos colocou, o planeta Terra. Então, fazemos jus, temos exatamente o perfil para este orbe. Por isso que estamos aqui. Mas o nosso planeta vai depender de cada um de nós, exatamente para que ele ascenda na hierarquia dos mundos. Então, vamos todos trabalhar, vamos nos esforçar para que alcancemos, sim, esse objetivo. Então, o Espírito Emmanuel, ele nos diz o seguinte, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, ele se sente visceralmente renovado em sua conduta íntima. E isso é uma grande verdade. Então, Bartimeu, ao se aproximar do médico das almas, Jesus lhe pergunta, que queres que eu te faça? Imaginemos só esse momento. Que queres que eu te faça? É claro que Jesus sabia o que precisava, Bartimeu. É claro que Jesus sabia o que podia fazer e o que podia oferecer a Bartimeu. Ele tinha tantas necessidades, necessidades físicas, materiais, eram enormes. Mais uma vez, Jesus leva Bartimeu à arte de pensar, porque ele teria que meditar o que pediria a Jesus. Era muita coisa que ele precisava, mas ele só podia fazer um pedido. Ele tinha que usar da sua sabedoria, e era isso que Jesus estava dando o tempo. Que queres que eu te faça? E Bartimeu, ele soube escolher sim com sabedoria, e aí ele diz, mestre, que eu torne a ver. Então, quando ele diz mestre, é claro que no íntimo da alma, ele já tinha aquela centelha, com certeza era uma daquelas ovelhas desgarradas de Israel, para dizer mestre, mas com tanta certeza, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar também da primeira revelação que foi transmitida através de Moisés, e ele acalentava o seu encontro com Jesus. E mestre, todos nós sabemos, que é aquele que educa, que faz despertar as faculdades adormecidas que está no íntimo do aprendiz, do aluno. Discípulo é todo aquele que aprende de alguém ou segue os princípios de um mestre. E naquele momento inenarrável, era o encontro do mestre com o discípulo anônimo para os presentes, mas conhecidos de Jesus. Era aquela ovelha desgarrada de Israel, como todos nós que aqui nos encontramos. Também somos as ovelhas perdidas, mas somos do aprisco do Senhor. Mas é interessante analisarmos que o mesmo acontece conosco na nossa cegueira espiritual, que reconhecemos ser, mas Jesus,
Ele sabe das nossas reais necessidades, nos assiste, nos inspira e nos dá o roteiro de como alcançarmos a felicidade. Quando Ele mesmo nos diz e afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse vai, ele disse vem, porque é através dele, o referencial de nossas vidas. Jesus é o ser mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para ser modelo e guia da humanidade. Jesus é o ser que todos nós aspiramos, nós desejamos, nós queremos sim sermos no futuro espíritos crísticos, espíritos angélicos, e seremos sim, como diz a música do Grupo Acorde, um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar, e assim será. Então, o cego de Jericó, que está em cada um de nós, ao dizermos mestre, precisamos observar a situação que nos acontece no dia a dia, a curar a nossa visão, termos os olhos de ver, como afirmou Jesus, e ao elevarmos os nossos pensamentos em sentido à prece, possamos ouvir a voz do Divino Mestre a nos perguntar: que queres que eu te faça? Então precisamos exatamente saber pedir com sabedoria. E com a nossa visão acurada, com os olhos de ver, como afirmou Jesus, discerniremos, entenderemos, compreenderemos o que é certo, errado, o bem, o mal, o educativo, o moral. E aí sim, nós saberemos, no uso do nosso livre-arbítrio, escolhermos o que realmente necessitamos. Não é o que queremos, mas é o que necessitamos. E Deus, nosso Pai, Jesus, o amado Mestre, sabem sim o que necessitamos como viajores da escola terrena no rumo da evolução plena. Mas algo nesse texto de Marcos nos convida a uma reflexão. Porque ele diz assim: mestre, que eu torne a ver. Então, isso significa dizer que Bartimeu, ele não nasceu cego. Ele via tudo. Mas algo aconteceu que o privou dessa possibilidade. Então, fomos pesquisar. E aí descobrimos, o historiador Flávio José nos diz o seguinte: que Timeu, o pai de Bartimeu, ele era um militar. E ele vivia bem lá na sua comunidade, até que um dia chegaram lá os romanos e fizeram a maior confusão, destruíram tudo, prejudicaram tudo, gerando assim a revolta e a confusão. Imaginamos até que o Timeu foi um dos mais revoltados, até porque o Timeu, ele foi perseguido, foi preso e teve decretada a sua morte pela crucificação. Mas, para que os filhos não seguissem o exemplo dos pais, então eles ou matavam os filhos ou vazavam os olhos dos mesmos. Então aí entendemos por que Bartimeu pediu a Jesus que queria ver, que voltar a ver. E veja só que grandiosidade, porque o nosso olho, a nossa visão é muito delicada, tem nervo óptico, tem veias, tem tanta coisa aqui, mas Jesus, o médico dos médicos, conseguiu devolver exatamente a visão a Bartimeu. Então, como nos informa a doutrina consoladora dos espíritos, as nossas dores,
as nossas aflições, as nossas enfermidades, as nossas vicissitudes, seja o que seja que estejamos passando, a sua causa, a sua origem, não estando na vida presente, está numa existência anterior. Não é Deus, nosso Pai, quem castiga, somos nós, os construtores dos nossos destinos. Somos nós quem nos comprometemos com as soberanas leis da vida no uso do nosso livre-arbítrio. Temos a liberdade de fazermos o que quisermos e o que bem entendermos, mas com a consequente responsabilidade das nossas ações. Somos o filho pródigo da parábola narrada por Jesus. Saímos do mundo espiritual, temos um compromisso, temos um planejamento, mas aí temos o esquecimento do passado, graças a Deus, porque se lembrássemos do que fomos e do que fizemos, iríamos só ficar repetindo e se recriminando o tempo todo, porque eu fiz isso, que eu fiz isso. Assim, com o esquecimento do passado, fica livre para o espírito fazer suas conquistas morais, sem ressentimentos, sem traumas ou inquietação. Então, chegamos aqui, temos a liberdade e aí fazemos tudo de qualquer jeito. Mas não esqueçamos, somos os construtores dos nossos destinos. O que passamos foi criado por nós mesmos. Então, é necessário nos reabilitarmos com as soberanas leis da vida. E Deus, nosso Pai, nos criou para sermos felizes, para amarmos, para a perfeição. Então, Jesus, vendo em Bartimeu tanta fé, tanta confiança, tanta certeza, Jesus disse: a tua fé te salvou. Então, observemos que Jesus, quando ele curava, ele sempre dizia: tua fé te salvou, tua fé te curou, seja feito conforme queres, e tantos outros. Mas Jesus dava uma recomendação: vais e não tornes a errar, para que não te aconteça o pior. Ou seja, era uma oportunidade, né? Tanto benefício naquele momento. Então, a pessoa era beneficiada. Por que não aproveitar aquele momento e, a partir dali, não mais se comprometer com as soberanas leis da vida? Então, Jesus, ele também, quando curava as pessoas, ele não dizia: fique comigo e me acompanhe. Mas as pessoas o acompanhavam pelo amor, porque se encontravam com Jesus e queriam segui-lo em espírito e em verdade. Então, Jesus nos deu a maior prova de desprendimento, porque ele não pedia que seguisse, ele liberava as pessoas que desejavam seguir. Enquanto nós, quando fazemos algo por alguém, queremos a gratidão, cobramos até, vigiamos. Então, precisamos observar como é que estamos nos conduzindo, nos espelhemos em Jesus, libertemos aqueles que são nossos beneficiários. A exemplo de Jesus, o nosso modelo e guia, que ainda nem sabemos imitar, como crianças espirituais que reconhecemos ser, né? Então, aquela fé de Bartimeu, aquela certeza, aquela confiança, é aquela fé que encontramos exarada no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que ela dá assim, ela dá a certeza, a confiança, que vamos sim alcançar os nossos desejos, os nossos objetivos, sejam eles até materiais, porque estamos também no mundo material, mas principalmente o nosso real desejo, o nosso real objetivo da nossa espiritualização. Então, esta é a fé que dá perseverança, a energia e os recursos que se vençam todos os obstáculos, tanto nas grandes como nas pequenas coisas, as montanhas que vêm ao nosso caminho. E com certeza poderemos sim transpor essas montanhas
que impedem exatamente a nossa marcha redentora. Confiemos, pois, em Jesus, o amado Mestre, o condutor de nossas vidas e dos nossos destinos. Como diz o Espírito Emmanuel, que o destino deste planeta está exatamente sob suas amorosas mãos. Está escrito lá no livro, depois eu lembrarei, é de Emmanuel, mas depois, se vocês do estudo aí puderem me lembrar, A Caminho da Luz. Certo? É um livro muito bonito para estudo, vale a pena conferir. Então, por que é que nós investimos na saúde e na qualidade de vida? É porque nós acreditamos que o nosso corpo, ele é um instrumento de progresso do espírito, porque para o espírito viver no mundo material, ele precisa do corpo também material, mas precisamos cuidar, precisamos zelar para que alcancemos sim essas metas, esses objetivos, mas não vamos ficar assim no endeusamento, só cuidando do corpo e vivendo para o corpo. Não é esse o objetivo, é cuidar do corpo para nos mantermos saudáveis, equilibrados e não voltarmos antes para o mundo dos espíritos. Então, por que nós investimos na instrução e na educação dos espíritos confiados à nossa guarda, da criança e do jovem? Lembrando que a instrução ela é oferecida nos institutos educacionais, mas nada impede que os pais, que os professores possam cooperar na formação ético-moral dos nossos filhos, mas a tarefa educacional é exatamente dos pais, tios, avós, seja quem seja que esteja com a responsabilidade de educar, de direcionar na senda do bem esses espíritos confiados à sua guarda, fazê-los progredir no material, no intelectual, no social, no moral, mas principalmente no espiritual, sim. Por isso que a tarefa educacional, os pais são os primeiros professores e modelos. O lar é o primeiro instituto educacional. Como diz Allan Kardec, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. É dentro do lar, dentro da exemplificação. Não só educar, mas também exemplificar. Então, nós observamos, quando lemos aí na literatura espírita, quantos pais no mundo dos espíritos, entre lágrimas, solicitam nova oportunidade e que aquele espírito retorne para que ele possa direcioná-lo, porque ele fracassou por sua culpa. E está exarado no Evangelho segundo o Espiritismo: pais, que fizestes dos filhos que te foram confiados, e que responderemos ao Senhor? Então, porque nós investimos também nas pesquisas científicas, porque sabemos dos benefícios que advirão para a humanidade. O missionário da pesquisa se isola, fica lá pesquisando para quê? Para trazer benefícios à humanidade. É a missão do homem inteligente na Terra, como encontramos no Evangelho. Porque investimos em tantos setores, na ciência, nas letras, nas artes, investimos também na proteção, na preservação do planeta, e que todos nós somos os responsáveis pelo desequilíbrio que acontece. Então, já estamos sofrendo a própria consequência, porque nós investimos no bem-estar social e no bem-estar familiar. É porque nós acreditamos, porque nós temos certeza que teremos um mundo melhor, homens e mulheres de bem habitando este orbe, onde reinará exatamente o amor. E tudo isso é proporcionado pela fé que é embasada na paciência que sabe esperar, na inteligência e na compreensão das coisas. Porque nós somos muito inquietos e apressadinhos, queremos tudo para o ontem. As pessoas dizem assim: mas eu já orei tanto e Deus não me atende. Sempre queremos assim, e muitas vezes até dizemos e exigimos o que é que o Pai Celestial deve fazer.
Faz isso, Senhor, eu quero isso. E esquecemos que Jesus ensinou no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade. Às vezes demora assim, mas é porque temos a necessidade. Os pais terrenos, eles sabem o que é que necessita os seus filhos, sabem direcionar, sabem até dizer: não, você agora não vai ter isso, por isso, e explica. E Deus, nosso Pai, sabe sim o que é que nós necessitamos e nos atende de acordo com a nossa necessidade e de acordo também com o nosso merecimento. Sem esquecermos que a fé se conjuga à humildade, depositarmos, confiarmos em Deus, por sabermos que sem Ele nada podemos realizar. E aí nos diz o Espírito Alta de Souza: guarda contigo a fé por luz sublime, constantemente acesa trilha fora, que nada te detenha ou desanime no esforço de servir que te aprimora. Então, o Cristo de Deus, que curou os enfermos, ele demonstrou que através da fé, usando o fluido magnético, modificando-lhes as qualidades, poderemos sim efetuar os fenômenos de cura e que as pessoas têm como sobrenatural o que é prodígio e que não passam de um efeito de uma das leis da natureza. Mas o que é esse fluido magnético? Como podemos modificar exatamente as suas qualidades, que ele é do fluido universal? Então, Allan Kardec, na questão 427 do Livro dos Espíritos, Kardec questionou as entidades venerandas: qual a natureza do agente chamado fluido magnético? E os espíritos responderam: fluido vital, eletricidade animalizada, ou seja, está em nós, modificando-lhes as qualidades. Mas vamos entender melhor. Quem já ouviu falar do ectoplasma? Acho que a maioria. Pois é esse fluido. Mas essa palavra ectoplasma, ela foi criada por Charles Richer, o criador, o fundador da metapsíquica, porque ele designou a esse fluido que sai de certas pessoas e que promovem a criação, a materialização dos espíritos, como também de objetos e até do fenômeno da cura, e que não passam de um efeito de uma das leis da natureza. Kardec, na resposta à questão 555 do Livro dos Espíritos, ele diz que o espiritismo e o magnetismo nos dão a chave para uma infinidade de fenômenos. Então, o estudo esclarecido dessas duas ciências, espiritismo e o magnetismo, é o preservativo contra as ideias supersticiosas, porque ele revela o que é impossível, o que está nas leis da natureza. Então, como nós vemos, Jesus, que tinha assim o maior fluido que se tem notícia, o maior dispensador de fluido que se tem notícia na história da humanidade, ele nos motiva no uso desse fluido magnético, desse ectoplasma, quando ele diz: se quiserdes, farás muito mais do que o que eu faço. Todos nós sabemos que na casa espírita vem aqueles, todos nós, até desencarnados, vêm em busca de quê? De um socorro, de um alívio, de uma orientação, de um esclarecimento e de benefícios outros. Mas pela terapia do passe, esse fluido magnético, esse ectoplasma será canalizado, será doado. Por isso que Jesus disse: se quiseres, farás muito mais do que o que eu faço. Porque os bons espíritos, o poder magnético pode chegar a isso quando secundado pelo desejo de fazer o bem, a pureza dos sentimentos. Os bons espíritos auxiliam, os bons espíritos trabalham sim, nos envolve. Já pensou num momento como este? Todo mundo aqui
com um só pensamento, um só coração, o desejo de fazer o bem. É claro que os bons espíritos, manipulando tanto o fluido magnético aqui, beneficiando encarnados e desencarnados, porque nós também somos beneficiados. Serão beneficiados também, assim, a vizinhança. Mas se pensarmos, mentalizarmos um ente querido, um amigo que está no leito, é claro que os bons espíritos, manipulando esse fluido magnético, esse ectoplasma, levará sim esse bálsamo, esse refrigério para aquele que está necessitando. E tem até aqueles que dão passe, nem se dão conta que estão dando passe. Olha a mãe, quando a criança está chorando, passa a mão, não chorando, passando a mão, ela está dando passe. Às vezes no nosso grupo familiar, alguém está enfermo, sentindo qualquer coisa, nós oramos e aí irradiamos a energia. Não estamos nem nos dando conta, mas estamos também dando passe. Aí a importância e a necessidade. Todos nós na seara de Jesus, nas atividades doutrinárias, é importante sim vigiarmos e orarmos. Meditarmos, vigiarmos os pensamentos, nossas palavras, nossas ações, mas principalmente na área do passe, porque vamos doar energias, vamos doar ectoplasma. E os bons espíritos também precisam encontrar esse campo receptivo, precisam encontrar esse campo fértil, esse campo, não vamos dizer assim 100% de pureza, mas vamos fazer o melhor que esteja ao nosso alcance. Quantas pessoas chegam no centro e dizem assim, eu cheguei com dor de cabeça e saí tão bem. Eu cheguei tão para baixo e saí tão bem. Porque ele recebeu esse bálsamo sazonado de amor. Ele recebeu esse fluido vital. Ele recebeu essa eletricidade animalizada sim. E que vai trazer muitos e grandes benefícios. Então narra o texto evangélico que imediatamente Bartimeu voltou a ver e seguir Jesus pelo caminho. Então, como é que nós vemos exatamente com Jesus? Olhos de ver, como afirmou Jesus, através da perseverança, através da insistência no bem, para vermos a realidade da vida, tudo o que nos acontece com olhos de ver, voltados para o bem e para o amor. Então, quanto tempo Bartimeu ficou nessa condição? Não narra o texto evangélico. Mas uma coisa interessante, quando Jesus curava aqueles que foram beneficiados, a mulher hemorroísa tinha 12 anos. A mulher que entrou num templo, que era uma obsessão, uma possessão de 18 anos. Também o paralítico de Cafarnaum, o cego de Betsaida e tantos outros, tinham tantos anos. Então ficamos a meditar. Acho que Bartimeu também devia ser muito tempo. Mas por que estamos falando de tudo isso aqui? Porque nós sabemos, muitas vezes passamos por uma prova por tanto tempo, pela enfermidade e por tantas outras dores físicas, morais e espirituais, muitos anos. E isso torna o espírito maleável, receptivo, exatamente as inspirações. Ele pensa mais na vida, passa mais a valorizar, passa a pensar sobre o seu futuro espiritual. E tem aqueles que dizem assim, eu não creio em Deus. Mas na hora que a dor bate à sua porta, ele diz, Pai, meu Deus, tenha piedade de mim, como disse o Bartimeu. Então é isso, é essa ligação, é essa sintonia. Nos aproximamos mais de Deus, o buscamos dentro de nossa intimidade, em espírito e em verdade, sim. E seguir Jesus. Como seguirmos Jesus? Todos nós sabemos das nossas imperfeições. E também é necessário nos aceitarmos e aceitarmos aqueles que convivem conosco, com suas qualidades, mas também com os seus defeitos.
E por quem é que todos nós estamos aqui juntos nessa escola abençoada? E por quem é que reencarnamos num pequeno grupo social que se chama família? Exatamente. No pequeno grupo social tem espírito, cada um com as suas individualidades, com suas qualidades, com seus defeitos, desafetos de outras existências, todo mundo junto, estimulando-se mutuamente, motivando-se ao progresso, porque temos um objetivo. É a vivência da fraternidade, é o tratamento da irmandade. E que sabemos que no nosso próprio lar ainda existem tantos desentendimentos, mas tem tudo isso um objetivo maior. É o relacionamento, é a convivência de fraternidade na humanidade universal. Então, como vemos, precisamos sim, ninguém está no planeta errado, ninguém está na família errada. Tem gente que diz, eu sou ovelha negra da família, eu estou na família errada. Ninguém está na família errada, Deus não se engana em seus desígnios. Reencarnamos no grupo social pequenino chamado família, que é importante, que é necessário para nos reabilitarmos, para crescermos juntos e motivarmos uns aos outros. E Jesus recomendou: se me amais, guardais meus ensinamentos, e nisto todos compreenderão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. E nós sabemos que ainda predomina tanto orgulho, vaidade, principalmente o preconceito. Dentro de casa ainda tem esses desentendimentos, sim, mas somos viajores da eternidade. O Espírito Emmanuel nos diz: quando Jesus penetra o santuário do coração de um homem, modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Ele se transforma, já não é mais o mesmo. E isso é uma grande verdade. Todos, o Pai Celestial nos criou a todos para sermos felizes, para sermos angélicos, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Pelo caminho, então nós já não estamos mais cegos, já não somos mais o cego de Jericó. Todos nós já temos conhecimento da verdade eterna, a que foi trazida por Moisés. Veio Jesus pessoalmente trazer a segunda revelação divina, e Jesus enviou o Consolador, que ele nos esclarece de onde viemos, porque estamos aqui, para onde iremos. O consolo nos esclarece sobre a causa das nossas dores, das nossas aflições, que a sua origem não está na presente, está numa existência anterior. Mas também temos o conforto, o consolo e a esperança, que sabemos que não vamos sofrer eternamente. E também uma coisa muito importante, o reencontro com os entes queridos que já se anteciparam à viagem de retorno. Então, não mais à beira do caminho, mas todos nós, seguidores, discípulos do amado Mestre Jesus, conscientes de nossos deveres, de nossa responsabilidade, de iluminar as mentes e os corações, participativo, cooperativo, integrado, porque Jesus conta conosco. A seara é muito grande, poucos são os trabalhadores. Jesus aguarda por cada um de nós que possamos fazer a nossa parte. Ele que é exatamente o pioneiro da inclusão social de que se tem notícia na história da humanidade. Se és discípulo sincero do Evangelho de Jesus, não deponhas no caminho o peso da tua cruz. Vais com fé pelo caminho, leva a charrua na mão, trabalha guardando Cristo no fundo do coração, sabendo que nada vales sem o amparo do Senhor, conquistarás no futuro o seu reinado de amor. Então que todos nós, ovelhas desgarradas, perdidas de Israel, possamos ouvir no íntimo da alma a voz do divino pastor a nos dizer: que queres que eu te faça? Então fica aqui para a nossa reflexão, que é que responderemos ao Senhor. Muita paz para todos. Eliane, nós temos uma pergunta pela TV Rádio Web.
como ter este encontro verdadeiro com Jesus. Sou ateu, quero acreditar como ter este encontro. Quero acreditar como ter este encontro. É possível ainda para mim crer? O nome dele é Pietro, ele é da cidade Odense, da Dinamarca. O encontro com Jesus. Todo dia, quando abrimos o Evangelho, já estamos tendo um encontro com Jesus. É só meditar na sublimidade das lições de Jesus, porque a Bíblia está dividida em duas partes, o Velho e o Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, estão lá exarados todos os ensinamentos de Jesus. Então, atermos-nos exatamente aos ensinos de Jesus, que no Novo Testamento tem muitas passagens, conta assim a história da vida do Cristo, mas tem os ensinamentos. Então, ao abrirmos, meditarmos uma das sublimes lições do amado Mestre Jesus, refletindo, deixamos-nos envolver pelas suas amorosas vibrações, com certeza teremos sim nosso encontro com Jesus, como estamos tendo aqui nesta noite, ao estudarmos as sublimes lições do amado Mestre Jesus.